E aí, gente, bem-vindo ao Animados, eu sou o Thiago. E eu sou a Beatriz. Hoje a gente vai falar sobre Frieren e a Jornada para o Além, um anime que está disponível na Crunchyroll. Ele foi lançado em 2023, por enquanto com uma temporada de 28 episódios. E ele tem classificação 14. Então ele ali, mais ou menos, não é nem muito pra criança e nem muito pesado também. Mais um anime voltado um pouco à temática ali de RPG, né? Um pouco de D&D, um pouco ali, né? Que tem, no caso, tem elfos, tem anões, tem humanos, tem clérigos, tem magos, Um ambiente guerreiros. meio aparentando medieval, assim. Isso, que tem monstros, dragões. Ele foi baseado também num mangá, né? Como normalmente acontece. Esse mangá foi escrito por Kanehito Yamada, não sei se é assim que pronuncia. Ilustrado por Tsukasa Abe. Tsukasa. Sim, esse é o nome. Tsukasa, Mikasa. E ele começou a ser produzido, né, o mangá, em 2020, em abril de 2020, então até que é bem recente. E até abril de 2024 ele tinha 13 volumes, né? Então ele ainda está sendo produzido, né? Não terminou ainda a história do mangá. E o anime, né, também recém começou a ser produzido. Então esse anime ele tem uma proposta curiosa, assim. E na verdade, voltando um pouco, é um anime que eu vinha ouvindo falar muito bem sobre ele. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele foi num vídeo de uma pessoa que eu não conhecia, nem sei quem é, dizendo que depois de muitos anos, esse anime tinha sido o primeiro a desbancar o Metal Alchemist Brotherhood no mais buscados lá num ranking lá de animes que existe lá. Aí eu fiquei, interessante. Se eu não me engano, é pra deixar claro, não significa que é o anime mais assistido, nem que é o melhor, ou coisa assim. Não, só que ele tava no ranking. Isso, é mais ou menos, parecido mais ou menos com, como é que é o nome daquele site dos tomates lá? Isso, o Rotten Tomatoes, que tem uma classificação lá, tem as classificações mais top, mas não necessariamente ele dá uma média das votações, tem até umas polêmicas, enfim. Tá, mas esse do anime, se não me engano, é um site que o pessoal vai lá votar qual é o seu anime preferido. É algo assim, tá? Eu não lembro exatamente. Se não me engano, esse específico falava de mais procurados. Então, tipo, que mais foram procurados no Google, por exemplo, sabe? Ao longo de determinado O que é um dado interessante, né? A gente tá debatendo, mas não... Claro. Na prática não quer dizer 100% muita coisa. Sim, mas tipo... Azar. Sim, exato. O que me chamou a atenção é que por muitos anos nesse ranking estava Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é um anime que eu acho que é o meu preferido até hoje. É muito bom, excelente. Então, se outro anime, em qualquer ranking que seja, mais podre que seja esse ranking, desbancou Fullmetal Alchemist Brotherhood depois de muitos anos, eu fiquei interessada, né? Então, alguma coisa de interessante deve ter nesse anime. Mas eu, fiquei nisso aí, mas não sabia sobre o que era e tal. Aí fui vendo que é sobre uma elfa, que ela vive muitos anos, milhares de anos. Então, os amigos dela vão envelhecendo, porque são de outras raças, e ela vai ficando sozinha. E daí a história é sobre ela, tipo assim... ver o que ela vai fazer disso, sabe? Ela tá ficando pra trás, entre aspas, porque as outras pessoas vão envelhecendo e ela vai ficando sozinha de novo. E basicamente é sobre isso. Era o que eu tinha, né, ficado sabendo. E aí, depois de um tempo, eu finalmente fui assistir, né, pra ver qual é que era desse anime, que tanto se falava bem dele, porque em outros lugares também comecei a ouvir falar muito bem. Foi assim, né, que a gente foi descobrir esse anime. Isso, nesse anime a gente acompanha a jornada da Frieren, né, nas suas aventuras, peripécias, digamos. É muito legal essa temática que até então eu vi em poucos lugares, principalmente no contexto de elfos, coisas assim. Normalmente, né, nas obras, na ficção, os elfos são seres que vivem ou centenas de anos, ou dependendo, tem aparentemente no Frieren até milhares de anos. Né? No próprio D&D eles vivem ali em média mais ou menos 800 anos, tipo, bem pouquinho, né? E é um ponto que inclusive eu ficava imaginando às vezes. Porque, por exemplo, no Senhor dos Anéis, tem a elfa lá que se apaixona pelo cara, e vice-versa. Como é que vai ser cara humano. Pelo cara humano, isso. Cara o quê? Não, o cara pode ser um elfo também, né? Aí pra mim, cara é humano. Tá, mas enfim.
E eu ficava imaginando, cara, tá, mas daí eles vão lá casar e tal, vou passar alguns anos, o cara vai morrer, humano, porque um humano, a elfa vai continuar viva e, tipo, sei lá, eu ficava imaginando esse tipo de relação, sabe? Que tem na ficção, no D&D, coisa assim, os meio-elfos também. Ficava realmente, sabe, só curioso. E achei legal que pegaram essa temática, uma temática que lembra um pouco do Doctor Who também, né? Alguns debates que tem no Doctor Who, que pra quem não conhece, só muito resumido aqui, o Doctor Who é um alienígena e ele vive muitos anos também, mais que os humanos. Então ele faz amigos e quando vê, tipo, ele já não tem esses amigos. Ele vive no meio dos humanos porque a raça dele meio que não existe mais. E quando ele vê, ele já não tem mais esses amigos porque ele continua vivendo e os amigos vão envelhecendo, pois sim, sabe? E essa é uma questão bastante importante também em Frieren, porque se for pensar um outro ambiente onde tem elfos e tal, normalmente não tem muitos elfos, então eles simplesmente poderiam dizer, eles vão viver junto com os outros elfos e beleza. Mas aqui em Frieren, os elfos são muito raros e estão cada vez mais raros, né? Então, eles não são muito sociáveis, né? Então, que a gente tá vendo não são também. muito sociáveis. Justamente, são meio solitários. A Frieren, ou ela vai viver sozinha, ou ela vai viver no meio de seres que inevitavelmente vão morrer muito antes dela. E a maioria é humana. Então fica muito mais intensa essa questão, né, da diferença aí de expectativa de vida. Bem interessante a forma como a história do anime vai sendo construída. Porque, a princípio, se tu só ouve a premissa, é uma daquelas premissas que tu fica pensando, tá, e daí, sabe? Tipo, mas o que vai tirar dessa premissa? Mas a forma como ela vai sendo construída e vão sendo trazidos outros elementos ali, outros personagens, né, que vão acrescentando a história, é muito interessante, muito envolvente. E assim, a ambientação também do anime, ela é muito bonita, sabe? Sim, é 2D o anime, como a maioria dos animes. E ele é muito bem feito, muito bem desenhado, tem cenários muito bonitos, uma trilha sonora, assim, também muito bonita. Ele é um anime um pouco calmo, assim, até poderíamos dizer um pouco parado na maior parte do tempo. Não é muito frenético ali. Só que ele não é aquele parado que tu fica entediado. Ele é um parado, como é que eu posso dizer? Cheio, sabe? Tipo, estão acontecendo coisas ali. Tu não vai ficar olhando pro nada. Tu vai ficar olhando pra uma paisagem linda, pra uma coisa que tá acontecendo. Uma trilha sonora boa. Uma trilha sonora boa, uma reflexão que tá acontecendo ali no meio dos personagens. Então, tu fica envolvido o tempo todo. Pelo menos foi assim que eu me senti, sabe? Não era uma coisa que te deixava assim, ai, que chato, que parado. Não, tinha coisas acontecendo ali, só que o ritmo é um ritmo um pouco mais tranquilo, assim, até um pouco melancólico. Principalmente no começo, né? O começo Sim, é bastante melancólico ali, até certo ponto às vezes entediante, mas é muito interessante o jeito que eles fizeram, né? A gente não leu o mangá, mas eu tenho quase certeza que não consegue passar toda essa vibe ali no mangá por ser, né, algo estático, escrito, né? algo estático. Porque o anime em si passa muito uma vibe realmente da Frieren, sabe? A Frieren é o personagem principal, ela passa ali, no começo ela tem um grupo de aventureiros que fazem lá algumas coisas e eles basicamente vão envelhecendo, ela vai sobrando, digamos assim. E ela é uma pessoa, por ser uma elfa, né, que vive milhares de anos talvez, já viveu muito, já viu muita coisa, né? Ela, tipo, não tem pressa pra nada. Vou ficar aqui um pouco de tempo só. 10 anos, entendeu? Tipo, vou ficar aqui, essa vila achei bonitinha, vou ficar aqui, tipo, turistando por 10 anos, né? É basicamente isso, entendeu? É interessante essa vibe, assim, que ela realmente leva as coisas assim, mais na boa, porque ela sabe que tem muito tempo ainda pra viver, não precisa ter pressa pra nada. E o anime meio que vai nesse negócio também, meio devagar, assim, né, seguindo a vibe dela, mas ao mesmo tempo acontecendo coisas, né, apreciando ali a paisagem, anime calmas, mas começando a se mover ao redor. É realmente um anime que enche os olhos de ver. Então a gente gravou sobre o Dungeon Mesh, que a gente falou que é um anime legal, mas em questão de animação, de arte ali, né, de aparência, não é nada surpreendente. Frieren eu já diria que não, é algo muito bonito de realmente de estar assistindo. E como eu já comentei, né, que é interessante a forma como eles vão construindo as coisas, porque a Frieren, ela tem todo um jeito, assim, às vezes um pouco excêntrico de fazer as coisas. Ela parece que os outros personagens que vão chegando depois, né, que vão compondo, digamos assim, o novo grupo de aventureiros junto com ela,
às vezes eles questionam, tipo, por que tu faz isso? Nada a ver, não sei o quê. Mas aí, nesses momentos, a gente é levado para flashbacks, né? Que vão mostrando um pouquinho de como foi a vida dela antes com os companheiros de aventura antigos dela, né? E como essas coisas que ela foi desenvolvendo têm motivos, sabe? São manias, podemos dizer, mas que foram construídas com base em alguma coisa que aconteceu no passado, motivo emocional ali por trás, né? E é bem engraçado, assim, porque ela dá a impressão de que ela não se importa muito com as pessoas, mas quando tu vai ver, na verdade ela se importa, assim. Ela só talvez não demonstra do mesmo jeito entusiasmado que outros personagens demonstrariam, né? Isso e aparentemente é uma característica mais... Talvez mais da Frieren, mas dos elfos. Parece, acho que 3 elfos, contando com ela. Enfim, são poucos elfos que aparecem ali durante o anime, mas eles são meio que mais apáticos, mais que nem falei. Meio que não ligam em traços pra humanidade, mas a gente vai vendo também essa evolução da personagem da Frieren, começando a ser menos apática, realmente tentando tratar melhor as pessoas, né? Ela às vezes não entende muito bem, tipo, como demonstrar afeto, daí ela meio que aprendeu com um dos amigos dela, tipo, vai dar uma coçadinha na cabeça, assim, sabe? Umas coisas que, tipo, meio como se fosse um manual. A gente sabe que na vida, no dia a dia, não tem um manual de como agir exatamente cada situação, mas ela meio que vai gravando dessa forma, assim, sabe? E é interessante isso também. Desculpa. É engraçado porque em alguns momentos até eu me identifico um pouco com a Frieren. Porque às vezes eu também tenho dificuldade de saber um pouco como é que é o jeito que as pessoas interpretam as coisas, as atitudes, assim. Às vezes eu queria ter um manual de como é que tem que agir nessa situação aqui. E então é bem engraçado, assim, ver ela nessa com essas... No caso, ela é por ser uma elfa, né? Mas é bem interessante, assim. Enfim, todos os personagens são, na minha opinião, bastante interessantes, bastante carismáticos, assim, no seu próprio jeito. Ela tem algumas interações, assim, bem engraçadas, né? A própria, essa outra elfa que a gente falou, né? Ela tem os seus objetivos, ou falta de objetivos, enfim. Ela não gosta muito da Frieren, enfim, porque ela acha que a Frieren não pratica magia do jeito que ela acha que deveria ser e tal, e tem todas essas questões da Frieren ser, assim, meio fora da curva, assim, no geral, tipo, ela não é uma elfa muito igual aos outros elfos, mas ela também não é nada parecida com os humanos, então ela fica ali nesse meio termo, tentando descobrir ali o que fazer da vida, digamos assim. E essa parte da magia também é bem interessante, como ela é desenvolvida no anime, como ele vai sendo mostrado o desenvolvimento da magia ao longo dos anos naquele mundo, naquele universo. Isso eu achei um ponto bem legal que eu acho bem trabalhado, que eu acho que raramente é trabalhado em obras de ficção, assim. O desenvolvimento da magia. E que faz total sentido quando a gente olha de novo pra D&D, por exemplo. Porque normalmente, por exemplo, magos são aqueles que eles não têm magia naturalmente. Eles estudam magia, então o maior atributo normalmente é a inteligência, por exemplo. Porque eles têm que estudar magia, eles aprendem magia, então é algo como se fosse estudar física, digamos assim, né, nesses universos. E isso muitas vezes demora, porque a gente escolhe elfo muitas vezes pra ser mago. Porque às vezes tu vai demorar 100 anos pra aprender um negócio novo na magia, surpreendente, assim. Né, eu já vi uma mesa de D&D, por exemplo, que o elfo lá, mago, ele recebeu era um livro que ele podia ler e aumentar os pontos lá de inteligência, além do normal do personagem, que seria normalmente, né, que é 20. Só que ele podia ler esse livro só pra adquirir essa habilidade a cada 100 anos. Então, como ele era um elfo, faz total sentido pra ele, entendeu? Sim. Mas então, eu acho legal essas coisas de que a magia muitas vezes demora pra se desenvolver, porque realmente tem que estudar, é muito estudo, pesquisa. Mais ou menos como a física mesmo. Tô dando esse paralelo que física, querendo ou não, é estudado há muitos anos, milhares de anos. E sempre a gente tá descobrindo coisas novas também, né? Na ciência, e tem etc. tanto essa coisa dos elfos ter bastante tempo para estudar, quanto também o oposto, né? Dos seres humanos não terem muito tempo para se desenvolver. Então isso também é abordado no anime. Então, porque os humanos vivem pouco, então eles têm que fazer tudo meio correndo. Eles têm que se desenvolver
mais rápido, porque senão eles não conseguem, porque não tem tempo. Só que como a vida deles é mais limitada, justamente eles vão alcançar o nível de um elfo, como a Frieren, a mestra da mestra dela, por causa que o conhecimento acumulado dos elfos vai ser muito maior. Sim. Mas os humanos se desenvolvem mais rápido, é interessante também. Eles têm que se virar com o que eles têm, né? Então, todas essas questões vão se misturando ali na história, com as questões pessoais da Frieren, com as questões pessoais dos outros personagens, né? Com as questões do mundo ali, o que tá acontecendo. Porque a Frieren, basicamente, ela é uma heroína. Ela participou de um grupo de aventureiros que derrotou uma grande ameaça pro mundo. E tem essas grandes ameaças e a Frieren continua ali ajudando a derrotar elas. Então tem várias coisas acontecendo ali ao mesmo tempo que vão tornando o anime complexo e muito interessante. Os personagens ali secundários, digamos, né, que não é Frieren, mas que acompanham ela também, ou que vai aparecendo durante ali a jornada, são também muito legais, são interessantes, são únicos, sim. Um é muito só, como é que eu vou dizer, clichê, coisa assim, é parecido com outro. São personagens complexos também. E até pela essa questão da classe e raça, dá uma questão de identidade própria, né? Tipo, tem um humano ali que acompanha ela, que é um guerreiro, né? E eu acho legal que, cara, focado em magia, o anime, mas, por exemplo, o guerreiro, ele faz coisas, cara, absurdas que um humano normal não conseguia fazer. Sim. Saltar enormemente, levar uma árvore na cabeça e não morrer, sei lá, entendeu? Força física, né? Força então bruta. eu achei legal, né? Só um parênteses, né? Mas achei legal que isso também é desenvolvido dessa forma dentro do anime, da história ali. E outro ponto também que é as batalhas, né? A questão tanto da animação das batalhas é muito divertida. Então, a maioria das batalhas são com magia, você não vai ver tanto acrobacias de um lutador pirueteando, não sei o que, né? Bem animado. Mas a animação também é muito boa nessa questão das batalhas, e não só a animação em si, mas realmente queria trazer o ponto que tem batalhas muito legais, muito épicas, no sentido ali também de ter aquele personagem meio overpower, sabe? A Frieren, ela é muito mais poderosa do que a gente viu até então, acho, até no anime, sabe? E a gente sabe que tem, teoricamente, personagens mais poderosos ainda que ela. Então, até certo ponto, eu acho isso muito legal. Acho meio chato quando extrapola, fica um negócio ali absurdo também, mas é legal ter esse personagem, que é o personagem principal, que ele não faz sempre isso, mas que tu vê que ele, não, caramba, esse cara Quando ele precisa ser super poderoso, o overpower ele ali consegue, que né? vai realmente resolver o negócio e calar os inimigos. Eles não estão sempre, assim, estourando de poder, assim, jogando todo o poder deles, né? Na maior parte do tempo, não. E até muitas das batalhas são mais de inteligência do que realmente de força, né? Deles calcularem quanto que eles vão utilizar de poder, como que eles vão utilizar o poder deles, combinar os poderes, né, Tanto que entre si pra conseguir alcançar um objetivo. Tanto que a Frieren, ela é muito experiente, conhece muitas magias, e o pessoal diz que ela usa magias básicas na batalha, mas ela é tão boa, tão poderosa, que ela não precisa usar mais magias além das básicas ali pra uma batalha, entendeu? Então, eu senti que tava faltando, assim, fazia um tempo que eu não vi uma animação boa, né, divertida, bem feita, com uma história legal e com um personagem ali overpower, sabe? Até nos filmes, eu sinto que às vezes falta ali, tipo, até pegando ali Marvel, a gente sempre dá um exemplo da Marvel. Tipo, cara, é legal ver o Thor chegar acabando com tudo, o Hulk, só que às vezes fica só aquele, nossa, o Thor tá fraquinho, não sei o que, tá anêmico, sabe? Tipo, às vezes precisa não tem Thor anêmico nesse anime. Tipo, às vezes precisa daquela cena épica que o herói vai chegar e resolver e mostrar pra que veio, entendeu? E isso é legal se bem medido, né? Bem encaixado. Voltando um pouco lá pro início, será que valeu a pena, né? Esse anime que teoricamente desbancou o Fullmetal lá, com certeza, assim, me impressionou. Eu tava com uma expectativa alta quando eu comecei a assistir, e superou as minhas expectativas. Então, já tá na lista dos meus preferidos. Com certeza gostei bastante, quero continuar assistindo conforme sair mais. E acho que vale muito a pena, sim, assistir esse anime. Não significa que é melhor que o Fullmetal. Mas é muito bom. O Fullmetal, a história é muito boa. Já gostou do Fullmetal?
Já, a gente Já fez gravou. 2, 3 A gente filmes. tem vídeo. Acho que a gente tem uns 3 vídeos. A gente tem um monte de material sobre Fullmetal, viu? Que eu nem lembro. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por quem nos acompanhou, por poder estar curtindo, seguindo a gente, se inscrevendo no canal. Então tá, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. A Frieren usa o equivalente mágico do soco sério, tá ligado? Putz, não quero. Sério? Ok.